Débora? Oi, Mara. Tudo Tudo bom, bem? querida? Deixa eu desativar para ver a sua beleza. Ô, menina Ah, nossa! bonita. Você tá me ouvindo bem? Parece que o áudio tá. Ele tá falhando, Débora, um pouquinho. Ele tá falhando, mas assim, quando libera, dá para ouvir bem. É porque tá picotando. Tá. Fala O alguma áudio tá coisa para bem a gente baixinho ver. aqui pra mim. Vamos tentar ajustar. Deixa eu ver Ah, se eu para mim não, consigo. para mim tá bacana, tá dando para ouvir bem, tá legal, tá bacana. Tá bom. Então E vamos aí, lá. tá, vamos. Eu tô com Saudade. saudades. Isso. Você já começou falando, né, que somos sócias. Eu, você e a Carla Castro, na Clinapse. Pessoal de Brasília está convidado a conhecer nosso espaço. Voltamos já a atender, né, de forma presencial, seguindo todos os cuidados impostos, né, pela Vigilância Sanitária, Organização Mundial de Saúde, então tudo certinho. Nós não Isso. estamos nos encontrando porque cada dia tem uma escala de atendimento, né, justamente para não Justo aglomerar. para isso, para a gente ter um atendimento realmente individual. Individual, exatamente. Então, eu convido a todos que queiram conhecer o espaço, levar seus alunos, seus filhos, né, estão com dúvida com relação à avaliação, diagnóstico e principalmente o acompanhamento, né? Isso. Precoce. A gente bate muito nessa tecla, né, Mara? Acho que Quanto todos os antes, dias eu melhor. falo disso. Todo dia eu falo disso aqui. Isso mesmo, né? E eu sempre digo, Débora, que não é só o diagnóstico. Se a gente Sim. observa que já tem um pequeno atraso que seja, é bacana a gente procurar profissionais, a gente já começar a intervenção, porque em se tratando aí de desenvolvimento humano, quanto antes a gente começa essa intervenção, é melhor, mesmo sem o diagnóstico. Aí as pessoas me perguntam, e se não tiver diagnóstico? Ótimo, você estimulou, você brincou, porque, por exemplo, se a gente fala de crianças, a gente está falando de brincadeira, de diversão. Então, de uma forma lúdica, a gente consegue trabalhar aí para que essas crianças consigam se desenvolver. Se já são adolescentes e adultos, a gente aproveita também as habilidades, os interesses das pessoas, né? Dessa pessoa, até mesmo para fazer a avaliação, como você falou. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer, quiserem perguntar mais sobre o atendimento clínico, né? A Débora é na área de fonoaudiologia, a Carla é neuropsicopedagoga e eu sou psicopedagoga. Então, e assim, mais voltada mesmo para essa área da escola, da aprendizagem, de uma forma mais assim acadêmica, né? Então, nós três podemos orientar. O Instagram da Débora é @DéboraFonoDoc. Mas a gente tem também a Clinapse aqui, tá? Então, @Clinapse é o nosso Insta. Então, se você quiser, você manda um direct que a gente responde, tá bom? Certinho. Seja muito bem-vinda. Gostaria de Obrigada. agradecê-la mais uma vez. A Débora ficou aí um tempinho sem aparecer. E, assim, de vez em quando as pessoas perguntam muito essas questões da fala, da comunicação, da linguagem. De vez em quando a gente tem alguns convidados também que falam sobre isso. Ontem, não sei se você viu, a gente teve a Dani, a Daniele, é mãe de um menino que está dentro do espectro autista e trouxe para a gente as atividades que ela trabalha a linguagem com ele. Então, assim, Olha, bem prático, bem lúdico. Quem perdeu a live de ontem, ela já está lá no meu canal do YouTube, Mara Rubia Martins. Quem quiser mais prática de atividades, a live de ontem está bem interessante. E hoje a gente também está conversando sobre a questão da comunicação, da fala, da linguagem e especialmente da apraxia. Eu costumo dizer que a gente tem algumas modas, né? Uma delas agora é a apraxia. A gente está ouvindo muito essa palavra, né, Débora? Então, eu vou apresentá-la e depois você pode ficar à vontade para começar. A gente já
teve a Helena diz que tem um aluno com apraxia, e aí a gente vai fazendo uma live interativa se as pessoas tiverem perguntas. Então vamos lá. Débora Oliveira de Carvalho é fonoaudióloga pela PUC de Goiás, pós-graduada em neuropsicopedagogia e em voz. Atualmente é fonoaudióloga, analista em gestão educacional na Secretaria Municipal do Valparaíso, em Goiás. Tem curso intermediário de Libras pelo Centro Municipal de Línguas do Valparaíso, Floortime, CDI, apraxia motora, aperfeiçoamento em audiologia clínica pelo Cefac. E é uma das sócias da Clinapse, né? Que a gente já falou aqui, mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, a gente está à disposição também. Débora, mais uma vez, muito obrigada. Seja bem-vinda. Eu vou ativar os comentários e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Mara. É sempre um prazer dividir, né, com você os nossos conhecimentos e com o pessoal que segue você, que segue nossa página. É sempre um prazer acrescentar algo. Eu acho que a informação válida é essa, é aquela que você tem e passa para frente. Não adianta você ter aquele conhecimento e guardar. Não é isso? Então vamos lá. Apraxia de fala na infância. Quando eu comecei a elaborar o meu planejamento, o que a gente ia conversar hoje, eu pensei muito no slogan da Associação Brasileira de Apraxia, chama Abra Apraxia. E nessa associação, eles têm uma frase, um slogan, que diz o seguinte: eu sei mais do que digo, eu penso mais do que falo, eu entendo mais do que você imagina. Então, eu gosto muito de ouvir essas três frases para compreender o mundo da criança com apraxia. O que significa isso? Ela está te entendendo, ela sabe o que quer. A questão é a sequência motora que não está acontecendo, esse planejamento não está acontecendo de maneira efetiva. Então, se a gente pensa nessa frase, essa frase traduz o que é realmente a apraxia. E aí a gente pensa, mas por que falar é tão difícil para uma criança com apraxia? Por que eles têm essa limitação tão grande? E aí eu vou compreender o ato da fala lá atrás. Então é uma sequência neurológica, eu preciso de toda aquela conexão das áreas cerebrais responsáveis, né? Então eu preciso daquilo tudo funcionando e esse caminho ele tem que chegar até essa parte motora. Então face, boca, língua, mandíbula, os músculos todos envolvidos, até esse caminho realmente efetuar a fala. Então não é fácil, né? É um movimento complexo. Seguir todos esses caminhos é um grande desafio para a criança com apraxia. E aí você vai me perguntar, mas então defina, né, o que é realmente apraxia. A gente pensa em praxia, que é uma palavra grega que significa ação. Desculpa, vou dar uma tossidinha aqui. Movimento. Então, portanto, apraxia é a falta do movimento. Certo? Então, eu pego uma palavra que significa praxis. Mara deu uma coceirinha. Tranquilo. Deu uma água. Comigo também acontece isso, de vez em quando, aqui. Agora acho que foi. Então, eu vou associar essa definição na apraxia como sendo a ausência do movimento. Na infância, esses primeiros movimentos, que a gente chama de movimentos não verbais, acontecem. Então, a criança já nasce com esses movimentos práxicos. Quais são essas ações que a criança desenvolve já desde o nascimento? Primeiro, sucção. Então, ela já começa a sugar. A sucção é um ato motor, né? Um ato motor especializado, refinado. Então, eu preciso sugar. Muitas vezes a mãe consegue, né, amamentar, que é o ideal. Outras vezes mamadeira, se for o caso.
Mas esse ato de sugar já é um movimento da praxia, da Já está praxis. preparando, né? Já tá, é um Exatamente. exercício, né? Exatamente. Então, é um movimento práxico, é um motor. E aí vem consequência, a deglutição. Então, eu sugo e eu vou Engolir. deglutir. Exatamente. E meu cérebro, ele já vai o quê? Armazenando essas sequências motoras para posteriormente vir a fala. Aham, Crianças com apraxia têm o quê? Dificuldade para sugar, né? Então, aquele movimento que é o primeiro engrama lá atrás, que já devia estar pronto, já não acontece tão efetivamente. Então, suga, mas suga com dificuldade, ou não consegue fazer esse movimento com a aham. musculatura. Na hora de engolir, acontecem engasgos frequentes. Na anamnese, a fonoaudióloga responsável por aquela criança vai fazer esse questionamento, né? Como é que foi na amamentação? Conseguiu amamentar direitinho? Transpirava muito, era um movimento sofrido, porque para essas crianças apráxicas isso é sofrido, é difícil. Muita força, às vezes, né? Tem que fazer muita força para sair um Exatamente, pouquinho de leite, né? exatamente. Então, essa sequência a criança precisa ter corretamente. Se não tem, a gente já suspeita, né? Não é que você vai dar um diagnóstico para o bebê, não, Aham. mas já tem sinais que você vai ali observar durante a anamnese para depois, junto com o médico, fechar um diagnóstico de apraxia. Aí eu tenho uma pergunta, Débora. Só no Sim. peito ou está valendo mamadeira também? Por exemplo, se a criança suga mamadeira bacana, assim, sem muito esforço, tá É, bacana. por que que a mamadeira é um pouco mais fácil? E a gente até recomenda às mães para não furarem o bico da mamadeira, porque a criança não vai fazer tanta força para sugar, né? Então, quando elas cortam esse bico, o leite meio que desce diretamente. Então, não é legal. A gente nem Uhum, consegue avaliar. Ele está conseguindo sugar? Não sei, porque a mamadeira tem um furo enorme. O ideal, se não conseguir o peito, o ideal é o peito, a amamentação materna. aham, Se não conseguiu, pegue um furo, um bico com um furinho menor, para essa criança o quê? Fazer força, começar a sugar de uma maneira mais efetiva, para a gente ter todo esse desenvolvimento adequado. aham. E aí, como é que eu defino? A definição de apraxia. Apraxia de fala na infância é um grave distúrbio na fala neurológico que afeta a habilidade da criança em produzir e sequencializar o som. Então, ó, resgatei lá, é neurológico, ela não é adquirida. Então, é um distúrbio motor, Aham. neurológico, o quê? Que afeta essa sequência. A sequência de atos motores vai estar afetada. Consequentemente, a minha fala, ela não vai sair fluente. Muitas vezes pode nem sair. Né? Então, por isso é preciso uma avaliação precisa de um profissional que tem experiência na área de linguagem, que tem experiência com crianças apráxicas e que possa dar um suporte para a família nesse sentido. Isso que você Então, falou, Débora, é fundamental, assim, porque às vezes a família procura. Ah, qual é o profissional? É um fonoaudiólogo. Mas se não for um fonoaudiólogo especialista e experiente, e eu já vi isso acontecer na minha prática, por quê? Porque eu trabalho com crianças com transtorno do espectro autista. Então, já aconteceu de, vamos dizer, uma confusão de diagnóstico entre a apraxia e o TEA. isso. E aí fica complicado. Por isso que esse ponto que você colocou é muito importante. O profissional, a gente precisa ser, além de ser fonoaudiólogo, ele precisa ser especialista e experiente nessa área de apraxia, para que ele realmente dê um diagnóstico correto, né, Débora? Isso, exatamente. E continuando, existem até níveis. As pessoas acham que não, mas existem níveis de apraxia. Existe aquela apraxia mais leve, que você consegue através de um planejamento e de pistas, né, visuais, pistas táteis, conseguir uma evolução um pouco mais rápida. Tem a apraxia moderada,
e tem aquela apraxia severa. Então, a gente pode classificar em níveis. E uma característica das crianças pequenas que têm apraxia justamente é o pobre repertório. Por quê? Porque justamente elas têm aquela dificuldade em falar e articular esse som de maneira correta. Então, ela se limita. Eu não falo muito, eu não consigo falar muito, então o meu repertório é Eu limitado. falo só meia dúzia de palavras que eu já Essência sei, tá bom. que é mais fácil para mim. Mas não significa que eu não estou compreendendo. Né? Lembra da frase lá em cima? Eu sei muito mais do que eu falo. Né? Eu compreendo muito mais do que você pensa. E esse é um sinal característico de crianças apráxicas. Né? E por que que isso ocorre? Eu já falei que é um distúrbio neurológico, né? Muitas vezes idiopático, a gente não sabe a causa. Muitas vezes não sabe. E esse impedimento neurológico, ele também pode estar associada a outras neuropatias do desenvolvimento. Você citou o autismo. Existem autistas que têm apraxia? Sim, existem. Existem crianças síndrome de Down, que é um exemplo bem clássico, com apraxia? Sim. De 10 crianças com síndrome de Down, 6 podem apresentar apraxia motora de fala. Eu estou falando, por isso que a gente especificou e eu te falei, né, que essa é uma apraxia de fala, AF, apraxia motora de fala. E eu estou falando justamente desse transtorno. Por quê? Porque tem apraxia motora global, né, que envolve o corpo todo. Tem apraxia só dos músculos da face. Eu não consigo fazer uma mímica, eu não consigo ter uma expressão oral adequada. Então, são diferentes tipos de apraxia. Hoje nós estamos falando de apraxia motora de fala. E por isso que o profissional precisa conhecer. Até para ele, tá, eu dei o diagnóstico de apraxia, mas é o que você está falando. Qual é o grau, né? Qual é o tipo da apraxia? Por quê? Porque dependendo do grau, do tipo, é um tipo de intervenção diferente. Você não dá o mesmo tipo de intervenção para todos, né? Exatamente isso. E aí, vamos falar um pouquinho do autismo. A criança chega, a criança não verbal. A gente passa por uma avaliação, tem um diagnóstico de autismo, mas você vai avaliar, dentro desse autismo, tem também a apraxia. Né? Você percebe que ele compreende o que você está falando, mas na hora de expressar esse som, essa palavra, ela não acontece de forma adequada. Então, esse profissional tem que ter esse olhar sensível para saber, não, realmente ele não entende, não tem como, nós vamos trabalhar com outro tipo de desenvolvimento, outro tipo de ação. Agora, esse precisa de sequências motoras, pistas visuais motoras para que a gente desenvolva, porque tem apraxia associada. Certo? Então, continuando aqui no raciocínio, a partir de 2017, que passaram a discutir realmente sobre o atraso motor de fala. Porque antes era tudo muito geral. Você abriu a live falando sobre apraxia, que é moda. Esse termo é muito novo, né? O termo em si. 2017, mas a apraxia, 3 anos, né? Exatamente. Mas esse atraso motor de fala vem de tempos atrás. Tem estudos que citam até 1800, se eu não me engano. Tem estudos que relatam o atraso motor de fala. Mas era tudo muito amplo. Eles colocavam tudo dentro de uma caixa e a partir daí vocês tinham que se virar. E aí não, agora foi tudo muito definido. Nós temos a apraxia, nós temos a disartria e nós temos o atraso motor de fala. Então, o profissional ele precisa entender um pouco de cada para realmente ajudar essa família. Estabelecer um diagnóstico e um planejamento. Então, vamos falar um pouquinho da diferença. A disartria, a criança, ela tem a dificuldade na articulação desse som. Não é na sequência motora, ela consegue fazer. Ela tem esse planejamento, ela tem essa sequência motora. Mas a articulação não sai. Então, a gente tem a disartria.
Nesse atraso motor de fala, a gente percebe que ela vem com aquele atraso desde o nascimento e vai demorar um pouco mais a falar, e isso vai ocasionar uma fala com atraso e com trocas. Então, nós temos diferença entre o atraso motor e a apraxia. Já a apraxia é a sequência motora. Eu não estou planejando. O que eu tenho que fazer? É um pá, pá, pá. Sai um quê distorcido. Deixa eu só tirar os comentários aqui. Tá. Repete, por favor. Sai um P meio distorcido, sai um an meio an. Então, eu não consigo fazer essa sequência de sons e elaborar a minha fala com clareza. Então, eu tenho a apraxia. Deu para entender de algo mais ou menos? Sim. E a Pereira Amontanguini está perguntando, e a dislalia? A dislalia a gente já falou, né, Débora? Na outra live. A dislalia é uma alteração. Rapidinho, mas a gente teve uma live, Pereira Montanguini, falando de dislalia. Eu não sei o dia, que eu não anotei aqui, mas está lá no meu canal do YouTube. Aí você procura pelos títulos, vai ter lá dislalia. Mas a Débora vai falar rapidinho aqui o que é a dislalia. A dislalia é uma alteração na fala. Diferente da apraxia, tudo ocorreu. Ocorreu essa sequência motor, ocorreu esse planejamento, mas na hora dele falar, ele troca alguns sons, alguns fonemas. Então, é o clássico cebolinha, né? Essa é a dislalia. Ele troca fonemas, troca sons na fala. Não tem a ver com engrama motor, não é um distúrbio neurológico, como é a apraxia. Né? A dislalia é mais uma troca de sons na fala. E aí na intervenção a gente consegue, né, trabalhar isso, e ele vai começando a ter consciência mesmo dessas trocas, e aí daqui a pouco ele está falando bem. Exatamente. Esse é um diagnóstico diferencial que a gente faz muito. A mãe fala assim, mas será que é só um atraso de fala? Será que é apraxia? Será que é disartria? Aí a gente começa a ver os sinais. E é o que você falou. Na dislalia, ele tem a fala, mas ele troca algumas letras e quando você intervém, ok. Na apraxia já não é assim. A fala, ela vem, às vezes quando vem com dificuldade e você tem que intervir com pistas para que esse som aconteça, que ele saia de forma efetiva na apraxia. A gente pode dizer, Débora, que é mais ou menos uma reabilitação mesmo, né? Porque aí tem a questão neurológica que você, né, tem implicações aí, né? Exatamente. Na parte mesmo neurológica. Que ele compreenda o que você está falando. Então, tem a Associação Americana de Fala e Linguagem, ASHA, né? E na ASHA a gente tem um checklist para saber os sinais da apraxia. Então, são 3 sinais que eles colocam como principais. Primeiro, erros inconsistentes de vogais e consoantes. Esse é um sinal. Quebra na coarticulação, segundo sinal. E o terceiro é uma prosódia inapropriada. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. O que são erros inconsistentes de vogais e consoantes? A criança apráxica, ela tem dificuldade na pronúncia de vogais e consoantes. Isso é inconsistente. Ora, ela faz um A um pouquinho mais fechado, ora ela faz um A mais aberto, um pouco mais redondinho. Então, é inconsistente. Cada hora que você vai avaliar, ela te dá uma maneira diferente na produção. Isso de vogais acontece e de consoantes também. Então, esse é um sinal que a ASHA, que é a Associação Americana de Linguagem e Fala, coloca como checklist. A outra, quebra na coarticulação. É como se fosse uma gagueira, uma disfluência. Não tem aquela fala quebrada, não flui a fala. Então, é uma fala... Pensa numa criança down que quer fazer um discurso para você. Não é uma fala um pouquinho mais quebrada? Assim, umas paradinhas que a gente chama. Então, isso é uma característica. E uma prosódia inapropriada. O que é isso? A entonação. A gente percebe que é uma entonação mais monótona.
Aham. Não tem aquele, né? E aí, como você tá? Não, é uma coisa assim mais um tom só, sem muita melodia. Então, são três características que a gente deve observar em crianças que têm apraxia. Uhum. E é Tá. importante a avaliação justamente por conta disso, porque a gente vê, por exemplo, como você falou, nas pessoas com síndrome de Down, tem uma característica que pode ser ou não. Nas pessoas com TEA também, elas têm essa característica na prosódia, principalmente assim, aqueles meninos que têm uma comunicação bacana, aqueles meninos que antes a gente chamava de Asperger, né? Então a gente sente mesmo essa variação aí, né, na prosódia. A avaliação ela é importante por conta disso. Por quê? Porque você tem que ver isso, mas não sozinho. Tem que vir acompanhado de outros sinais para você fechar também. Por exemplo, se for uma pessoa com transtorno do espectro autista, você tem que ver as outras características também para ver se é só aí uma apraxia ou se é um TEA, né, com algum problema aí na área da linguagem, da prosódia, enfim, que você Isso, tem que trabalhar, né? isso. Com autistas, a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial colocando os outros fatores, né, relacionados, por exemplo, a socialização, né, que eles têm essa dificuldade em socializar. Outro ponto seria também a questão, me fugiu agora, Do mas comportamento, das isso, estereotipias. estereotipias, exatamente, isso que eu ia falar. Estereotipias. Então, você vai montando o quebra-cabeça para poder fazer esse diagnóstico diferencial e saber, não, realmente não tem componentes apráxicos, eu preciso estimular essa fala da maneira que eu planejei aqui. E tem crianças que necessitam sim de uma comunicação alternativa associada. Por que Uhum. não? Isso vai ajudar. Não tem essa de falar, não, eu vou começar com a comunicação alternativa e isso vai inibir a linguagem. Pelo contrário, você associa um ponto a mais no seu planejamento. Então, você enriquece todo aquele vocabulário que a Uhum. criança necessita. Então, muitas vezes está muito difícil para o apráxico representar ou falar, então estimule com uma figura, né? Estimule com um gesto que ele pode fazer uma expressão facial. Isso. Enriqueça essa qualidade de comunicação do seu filho, do seu aluno. Porque senão fica tudo muito limitado. E se para ele é Uhum. difícil comunicar, quanto mais você colocar recursos que possibilitem essa comunicação, melhor para ele. E melhora até a autoestima. Porque se você coloca uma comunicação básica ali, que ele consiga se comunicar minimamente, ele vai se sentir mais fortalecido e vai ousar mais, né? Vai querer ampliar aí esse vocabulário, mesmo de uma comunicação alternativa, mas é uma comunicação, é o que a gente sempre fala aqui. Claro que as famílias esperam muito a questão da fala, mas se a gente entrar com uma comunicação alternativa e ele conseguir se comunicar minimamente, a gente trabalha as duas coisas juntas, né? Exatamente. E falando um pouquinho mais do diagnóstico diferencial, a gente tem que perceber o seguinte: crianças que demoram um pouco mais, têm um atraso na aquisição da linguagem, a gente percebe que esse desenvolvimento é mais lento, elas vão demorar a falar um pouco mais, mas isso não significa que elas são apráxicas. Por quê? Porque quando você estimula, ela desenvolve. Ela não Ah, tem dificuldade em sequencializar o movimento. Não é esse o problema. A gente percebe que faltou estímulo ambiental, né? Faltou a socialização, faltou vários outros fatores que, se você intervém, orienta a família, a criança desenvolve. Então, aham. não é apraxia. Exatamente. Inclusive, Débora, eu tenho uma mãe que falava para mim assim, como é que vocês conversam e tal? Eu quase não falo com ele, porque ele não fala. Então, é ao contrário. Se ele não É o fala, aí que eu contrário. preciso falar mesmo, né? Exatamente.
E aí, como é que eu posso ajudar? Como é que a família pode ajudar? Então, se tem dúvidas sobre o desenvolvimento de fala do filho, se está adequado ou não, não é para esperar, né? O ideal e o certo é procurar ajuda, é procurar um profissional especializado na área. A gente está falando de fala, então, um fonoaudiólogo especializado em linguagem, né? A pedagoga, a psicopedagoga, o neuropsicopedagogo. Então, você precisa de uma equipe que entenda do desenvolvimento de linguagem, o desenvolvimento infantil, para que ele possa te orientar de alguma forma, né? Então você vai buscar um diagnóstico com alguém que tem experiência na área e assim começar um trabalho com seu filho, com seu aluno, né? Com aquela pessoa que tem necessidade de uma ajuda. Uhum. Igual a gente comentou, não conseguiu desenvolver a fala por qualquer motivo, ok, vamos procurar outras formas de comunicação. O importante é isso, estimule. Não precise ficar ali, não, mas ele não vai conseguir. Não, vamos estimular. É assim que a gente vai ter uma resposta, né? Então, eu sempre acredito nesse sentido. Vamos procurar e vamos ajudar de alguma forma. Ficar esperando, ok, existem os marcos de desenvolvimento que a gente tem que observar, né? Muitas vezes as crianças fogem um pouquinho a mais ou a menos desse marco, mas a mãe percebe, o professor percebe quando tem algo diferente. Uhum. O professor tem aquele olhar sensível. No meio de 25, 30 alunos, ele olha assim, aquele ali, alguma coisa tem de diferente. Vamos atrás, vamos procurar, né, para Uhum. saber o que fazer. E aí, falando um pouquinho da avaliação, chega no consultório, a mãe com o seu filho, o que a fono vai fazer? Primeiro, a entrevista inicial, a anamnese, colhendo todos esses dados, né, que eu falei para você, desde a gestação, gestação tranquila, alguma intercorrência, começou a amamentar, então aí a gente já vai colhendo esses dados para saber realmente o que essa criança tem. A partir daí a gente faz uma avaliação de linguagem. Existem já protocolos de fala que a gente utiliza para avaliar essa linguagem. Então, eu vou citar alguns. Tem o ABFW, tem o PROC, tem o ADL. Então, são vários protocolos que o fonoaudiólogo vai aplicar na criança. A gente pede uma avaliação auditiva, Mara. Eu não tinha falado nisso. Uhum. Isso é importantíssimo, porque às vezes é Fundamental. porque ele não escuta direito, por isso que ele não fala, né? E aí as mães chegam e falam assim: ah, mas ele já fez o teste da orelhinha, né? E estava pensa que... tudo bem. Uhum. Quando nasce já faz o teste. Mas não é só isso. Muitas vezes, no decorrer da amamentação, ficou um pouquinho de leite na tuba auditiva, né? Então, o que ali produz? Pode provocar um distúrbio na condução. Então, a gente chama um otite de condução. Atrapalha, sim, dá uma diferença na hora da criança ouvir. Então, fundamental uma avaliação auditiva dessa criança. Tudo bem, teste da orelhinha deu certo, mas vamos agora, vamos observar como é que tá, né? Pode ter acontecido alguma coisa nesse caminho que a gente não percebeu, Uhum. né? Fez o exame auditivo, a gente pede também uma avaliação oral e a fono que vai fazer toda essa questão de língua, muitas vezes o freio curtinho, Uhum. Que é não... aquele negocinho que a gente tem lá no fundo da língua quando a gente Isso, levanta, né? exatamente. O frênulo da língua. E aí a mãe pensa assim, ah, mas não tá falando, é apraxia. Aí você vai avaliar? Não, simplesmente era um frênulo curto, você encaminhou para o odontopediatra, para o otorrino, ele fez uma frenectomia, que é o cortezinho nesse freio, e a criança vai desenvolver normalmente. Uma Por coisa isso, bem simples, né, bem Débora? simples, e Mas aí a mãe já precisa pensa, de um não, olhar. é apraxia, não é autismo, não é isso. Calma, vamos procurar e avaliar para realmente ter certeza do que essa criança tem. E feito tudo isso, a gente vem para os protocolos formais. No Brasil, a gente não tem um protocolo formal validado ainda, não temos. Então, os protocolos que a gente utiliza ainda não são validados. Tem o da Irene Marquesan, mas tem os americanos que algumas fonos usam para o diagnóstico de apraxia, né? Que tem o VM
PAC, e tenho da Kaufman também. São 2 protocolos americanos, que através desse protocolo você tem sinais e características que podem fechar um diagnóstico de apraxia. Uhum. Você quer fazer alguma pergunta, Eu quero sim. Vamos continuar. Você avaliou, detectou apraxia, claro, você já disse que tem os níveis, né? Mas aí ele vai precisar de intervenção, atendimentos, né? Com o fono, não é isso? Isso, exatamente. E aí, quando a gente pode ter acesso a um diagnóstico correto, o planejamento vai em cima do que o seu filho tem. E assim a gente consegue um bom prognóstico. Na apraxia, o que a gente pode trabalhar? Primeiro, eu acredito que uma sequência de fonemas que facilitem a produção desse som, não é qualquer fonema que você pode selecionar. Então, você tem que ter uma palavra-alvo, a gente fala muito disso. Então, essas palavras-alvos têm que ser palavras pequenas, curtas, monossílabas ou até dissílabas no máximo. E aí, vamos aos poucos. Seleciona a sílaba que ele tem mais facilidade. Faça o planejamento desse fonema. O que é planejar? Como é que é a ação? Vou dar um exemplo do P, que é mais visível, né? Então, os lábios, eles fecham, existe uma plosão. Então, eu fecho e tem essa plosão de lábios. Então, eu vou ajudar nesse engrama para o meu paciente, para o meu aluno conseguir a produção. Muitas vezes a gente utiliza até de materiais ou alimentos, para quê? Para que ele sinta. Então, passa o mel na boca, aperta, viu que grudou? Grudou. Então, explode. Então, esse é o som do P. Então, você está produzindo pistas para que o seu aluno, o seu paciente, consiga produzir esse som. Por quê? Porque o meu cérebro ele não consegue fazer essa sequencialização motora. Eu tenho dificuldade. Então, eu preciso de ajuda. Aí Então, você dá essas pistas, vamos dizer, externas, pistas sensoriais, que é aquela que a gente vai ver, que a gente vai sentir, para ele começar essas associações. Seria esse o caminho? Exatamente, é isso. A gente precisa dar pistas multissensoriais. O que você puder trazer de concreto, de sensorial, de tátil, sonoro, visual, você traz, porque vai ajudar o seu aluno, o seu paciente a entender essa sequência motora para a fala. As Então, pessoas às vezes me perguntam a questão do método de alfabetização, né? Porque a minha praia também é a alfabetização. E eu sempre falo isso, oportunizar ao máximo. Então, por exemplo, a gente tem aí o multigestos, a gente tem aí a boquinhas, que você trabalha com essas pistas, com essa questão sensorial. Então, mesmo que o seu filho não tenha apraxia, não tem problema nenhum. Mas se você der a pista, ele vai embora mais rápido, ele se sente mais seguro, né? Principalmente na fase de alfabetização, que é puxada, né? Não é tão fácil. Eu falo que a gente não nasceu para ler e escrever, né? A leitura e escrita é uma questão cultural, né? Então, a gente tem um trabalhinho maior. aí você pensa, nós temos toda essa dificuldade na questão da alfabetização. Agora você soma com a criança apráxica, então para ele é muito mais Muito difícil. mais. Se não Uhum. tiver um profissional ali orientando a família, né, apoiando a questão da produção oral, da comunicação, do vocabulário, quando chegar nessa fase aí que você citou, fica muito difícil. Então eu preciso sim de uma equipe que dê apoio, né, que mostre, olha, Inclusive, só dando um exemplo, lá na clínica a gente faz muito isso. isso. Lá na Clinapse. A gente faz uma avaliação multidisciplinar, aí depois cada uma vai trabalhar na sua área, mas a gente tenta fazer um planejamento parecido do que a gente está trabalhando. Então, a Débora fala para a gente, olha, vamos trabalhar o B e o P, né? Esses fonemas. Aí eu já penso lá no meu planejamento, a Carla já pensa no dela, a Débora. Então, nós três estamos trabalhando juntas, cada uma na sua área, mas vamos dizer com o mesmo objetivo.
Por isso que é legal, né? Exatamente. E uma vez eu escutei de uma mãe uma frase que me marcou bastante. Ela disse assim: Nossa, parece que o meu filho, apráxico no caso, ele está preso no próprio corpo, né? Então parece que ele está Essa ali com todo sensação. aquele conhecimento, com toda aquela bagagem, mas está ali preso. Né? Então, quando ela me falou isso, eu achei muito marcante e pensei, nossa, então eu preciso ser essa ponte justamente para tirar essa criança dessa prisão, né? Falando sim, ou mostrando gestos, ou estimulando algum tipo de comunicação, mas a clínica e os profissionais envolvidos têm que entender justamente isso. Vamos ser a ponte, ajudar Isso. o seu aluno, o seu filho, o seu paciente a se comunicar melhor, a estar mais envolvido com esse processo, né, de linguagem, de fala, de socialização. Como é importante socializar, né? A gente está É, passando por essa perfeito. pandemia, Uhum. percebemos na pele, né? Essa E, ausência do contato com o outro, com o físico. Isso para a fala, para a linguagem é fundamental. Eu imagino uhum. os pequenininhos, né? É, Precisando trocar informações, precisando conversar um pouco mais, estão ali um pouco mais limitados. Então, a mensagem principal é essa: vamos ser a ponte, vamos ajudar. Você que é pai, você que é profissional, você que é professor, percebeu ou não, tem alguma coisa diferente. Não, meu filho, procure ajuda, né? aham, Procure nem que seja uma orientação simples, que você chegue no consultório e fale assim: olha, o que eu devo fazer? isso. Ali você vai ter um estalinho, até mesmo a alimentação. A gente pensa assim, nossa, mas e o apráxico para alimentar? Tem dificuldade também. Então, essa Aham. sequência, ela passa por funções estomatognáticas, que a gente chama de mastigação, de respiração, de deglutição. Então, orienta essa família, né? É, e Traga às ali. vezes a própria família, Débora, contribui para isso. Quando deixa o menino muito tempo na mamadeira, em alimentos líquidos e pastosos por muito tempo. É o que você falou, ele vai precisar desse exercício. Então tem que mastigar, tem que comer frutas, né, legumes, fibras. Eu tenho que fazer esse exercício para trabalhar. A Sheila Carine, ela fez duas contribuições. Obrigada, Sheila. Ela disse que meu filho tem apraxia de fala e os materiais do Multigesto são maravilhosos. Então, eu gosto muito desse material. Eu uso no consultório, né? Ah, então Inclusive os explica um pouquinho gestos. que a Cristina já está perguntando. O que é Multigestos? Multigesso, justamente, foi criado por duas fonoaudiólogas, a Cíntia e eu não lembro o nome da outra fonoaudióloga, mas elas criaram o Multigestos fazendo esse apoio da oralidade com o gesto, né? Então, eu trago P produzindo o som da boca e mostrando com gestos como é essa produção do som do P. Então, do L, eu mostro que a língua eleva e eu mostro também com a minha mão próximo à boca o som do L. Então, elas associam o que a gente estava falando, as pistas. Eu tenho a Isso. pista visual, eu tenho a pista auditiva, porque tem a boquinha fazendo som, né? Uhum. E todo esse apoio articulatório. Então é excelente, é um método excelente que eu utilizo muito em consultório e falo para as mães procurarem. Tem material impresso, tem vídeos no YouTube, Uhum. que vocês procurem, que é muito interessante. Tem uma linha da fonoaudiologia também que trabalha com o método PROMPT, justamente, que é a base do multigestos. Esse método PROMPT é um método norte-americano e ele justamente traz isso como base, essa informação tátil, essa informação sensorial como base para a produção de fala. Uhum. Excelente também. As boquinhas, né, da Renata Giardini, excelente. Então, tudo que você soma com relação a pistas que vão ajudar o paciente, o aluno, melhor vai ser. Isso, e aí você também já está preparando lá para alfabetização. Mesmo pequenininho, você já está
preparando essa questão da percepção auditiva, né? Do barulhinho, do sonzinho. Eu falo para as mães, trabalhem multigestos, boquinhas, com rimas, com músicas, cantigas infantis. Tudo isso é muito legal. A Cristina está te agradecendo. Diz que... E aí, Cristina, você procura no YouTube, tem uns vídeos bem bacana. Assim, você vê primeiro, né? E é bem legal. As crianças gostam muito de trabalhar assim. Sim. E você pode procurar e fazer em casa também, porque às vezes as mães ficam receosas de fazer, mas eu não sei como faz. Não, é muito simples, né? Assista o vídeo com seu filho, cante a música com seu filho, faça ele prestar atenção na sua boca, na produção dos sons, né? Você mexendo a sua boca, faça isso de frente ao espelho, né? Espelho Porque muitas vezes a gente não tem esse feedback visual. Você olha, você está olhando para você no espelho, você está tendo esse retorno. Como é que a minha boca está mexendo? Onde é que a minha língua está encostando? Então, a família, sim, pode e deve estar presente nesse momento para estimular. Um ponto até que eu esqueci de falar, e vou falar agora, é com relação à intensividade dessas terapias. O apráxico, ele precisa de uma intervenção mais efetiva. Então, precisa de treino. E o treino tem que ser diário. Por que eu falo que o apráxico precisa de um treino diário e mais efetivo? Porque justamente essa sequência motora que está prejudicada, ela precisa ser ativada. Então, se na fala, se na dislalia eu posso intervir 2 vezes por semana, 3, porque é uma articulação só, na sequência motora eu preciso do engrama muito maior. Então, o treino tem que ser mais efetivo todos os dias, nem que seja curtinho, para a gente ter uma resposta Por isso que você boa. também tem que preparar, tem que capacitar as famílias, né, Débora? Porque, por exemplo, às vezes o menino vai lá para a gente na clínica 2, 3 vezes por semana. Mas se ele precisa de um treino intensivo, não vai ser suficiente. Então, a família se capacitando, você, né, a fonoaudióloga, preparando a família vai poder fazer isso. Outra coisa, geralmente é muito cansativo. Então, você não fica muito tempo fazendo isso. Você fica uns minutinhos, vai fazer outra coisa. Mais tarde, você volta, faz... Tipo assim, você divide em doses, né? Eu digo que é como um remedinho. Às vezes, você divide em 3 doses ao dia, de um pouquinho de treino, né? Isso, exatamente. O pai, a família, tem que ter esse olhar, que eu falei, esse olhar sensível, para o quê? O horário que a criança está mais esperta, né? O momento que ela está mais disposta, né? Como eu vou oferecer aquela atividade, que maneira, muitas vezes como reforçador, porque muitas vezes tem que ter um reforçador, né, para eu ter. Então, assim, crie um ambiente estimulador para que isso seja prazeroso para a criança. É fundamental, porque chega a mãe, passou o dia inteiro fora de casa. Quando vê a criança, ó, o caderninho da fono, o menino sai correndo, porque aquele não é o momento, né, de falar, olha o caderninho da fono. Ele quer sentar com a mãe um pouco, quer conversar como foi o dia, quer mostrar alguma coisa que fez. E aí você, com esse olhar sensível, você senta com ele e fala, não, agora é o horário da fono, vamos fazer esse exercício. Olha que legal, olha o que a mamãe fez, olha o que o papai consegue fazer. Então, crie um ambiente estimulador, né, para que você consiga fazer essa terapia ter sucesso. Porque, igual a gente falou no início, se não tiver o treino, não vamos ter um bom prognóstico. E se você me perguntar, temos bons prognósticos na praxia? Sim. Nós temos bons prognósticos, mas eu preciso de comprometimento da família, eu preciso de um treino e um planejamento elaborado, eu preciso traçar objetivos e estratégias específicas e trabalhar, né? Então, eu acho que se a gente realmente tiver determinação e compromisso com aquilo, vamos sim ter um bom prognóstico. E o trabalho em parceria, que a gente vem falando, né? Então, assim, parceria entre a equipe que atende, parceria com a família,
Parceria com a escola, por que não? Porque lá na escola ele está convivendo com os outros, ele está falando, ele está ouvindo, ele está interagindo. Então, às vezes, também orientar a escola, né? Como fazer isso. Então, eu acredito muito nesse trabalho em parceria, né, Débora? Sim, fundamental, Mara. Cada um tem uma maneira de trabalhar, tem a sua área específica de trabalho, e esse conjunto é que vai otimizar o tratamento. Esse conjunto, diferentes vias de acesso a uma criança, né? A um tratamento. E isso vai somar lá na frente. Nós vamos colher excelentes resultados nesse sentido. Isso. A Simone, obrigada, Simone, tá lamentando e nós todos lamentamos juntas com você. Pena que a maioria dos alunos das escolas públicas, não só do DF, viu, Simone? Mas muitos estudantes pelo Brasil não possuem condições nem acesso facilitado a esses tratamentos. Por isso que a gente precisa conhecer um pouquinho, né, Débora, para poder eu falo, formar uma rede de apoio e se informar também, porque às vezes uma outra pessoa indica, olha, em tal lugar assim a pessoa faz essa avaliação, né? Dá alguma indicação, a gente pesquisando, um perguntando para o outro. Às vezes a gente consegue assim alguma coisa. Não é o ideal, né, Simone? Mas é o que a gente consegue fazer. E a gente tem que pensar cada vez mais cedo, né, Débora? O que a gente sempre vem falando. E nosso tempo, Débora, está acabando. Eu gostaria assim, que você fizesse suas considerações finais acerca da apraxia, falasse um pouquinho do seu trabalho. Nós temos aí 4 minutinhos. Então, eu trouxe hoje esse tema, apraxia de fala na infância, a AF, justamente para esclarecer para algumas pessoas, porque fica aquele estigma, né? Mas o que é apraxia? Então, falei um pouquinho da definição do que é apraxia, as características, o tratamento, tudo pode ser sim viável. Você que está com alguma dúvida, nos procure, né? Eu trabalho junto com a Mari, com a Carla na Clinapse. Lá nós temos todo um suporte e um espaço dedicado às famílias que querem justamente esse apoio, essa orientação, porque a partir daí a gente traça um planejamento, né? As pessoas que não estão em Brasília ou que não têm realmente acesso a esse tratamento, procurem se informar, né? A Mara está aí todos os dias trazendo diferentes informações, então procure se informar, esclareça suas dúvidas, né? Pode ser até online, eu estou à disposição, não tem problema nenhum. Ó, a Carla a Débora @DéboraFonodoc. Ou também @Clinapse. Então, o meu aqui, tá? Isso. Vocês entram no direct e a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês. Débora, querida, Beijo, Mara. muito obrigada. A gente te espera aqui em outra oportunidade. Veja aí, vocês deem as sugestões aqui, que a gente vai convidar a Débora, nós vamos marcar um novo encontro com a Débora, tá bom? Obrigada, querida. Beijo, querida. Fique bem, viu? Um beijo. Tchau.